Quem é você? Pensa aí. Eu tenho certeza que todos responderam seu nome, sua profissão ou até mesmo o lugar de onde vieram, mas ninguém de fato deu a resposta correta. Quando a gente pensa em filmes de terror, a tendência a vir em nossa mente são coisas que nos deixem desconfortáveis, seja um personagem assustador, traumas, sangue, espíritos ou maldições, mas nunca pensamos na perda do eu, de quem eu sou, da nossa identidade. E Kiyoshi Kurosawa vai nos fazer refletir sobre isso, contando a história de um detetive que investiga uma série de assassinatos cometidos da mesma maneira, mas por pessoas diferentes, que não mostravam nenhuma propensão à violência. Eu sou o Pedro Pós-Créditos e hoje a gente vai falar sobre Curie, de 1997. Então, se você não conseguiu responder a pergunta do início, já fica até o final do vídeo para não continuar desse jeito aí. O filme começa mostrando pra gente um cara comum voltando do trabalho e cometendo um dos vários assassinatos que andavam ocorrendo. Todos da mesma maneira, com as vítimas tendo um corte em forma de X no pescoço. Nesse cenário, a gente conhece o apático e explosivo detetive Takabe. Ele analisa a cena do crime e, próximo dali, encontra o culpado, completamente em choque. Na delegacia, Takabe conversa com seu amigo Sakuma, um psicólogo para quem ele pede ajuda na intenção de entender qual é a resposta para tudo aquilo. Como pode pessoas comuns, sem histórico de violência ou qualquer ligação, terem o mesmo modus operandi, admitirem a culpa, mas não saberem o porquê de cometerem os assassinatos. Em sequência, nós vemos um homem em uma praia completamente perdido, sem memória alguma. Ele acaba sendo abrigado por um professor e a sua esposa na tentativa de ajudá-lo, e enquanto conversam, descobrimos que o estranho se chama Mamiya. O professor tenta conversar com ele, mas é impossível manter um diálogo. Mamiya não se lembra de nada, sempre respondendo com não sei, aonde, quem, nem tem certeza sobre o seu próprio nome, e insiste em pedir ao professor que conte mais de si para ele. Até que o estranho acende um cigarro e vemos que alguma coisa mudou, mas a gente não sabe o que ainda. Só o que a gente sabe é que quando vemos o professor de novo, ele já havia matado a esposa e se jogado da janela do seu apartamento completamente incrédulo com o que ele havia feito. O professor acaba sobrevivendo e Takabe tenta falar com ele, mas as coisas continuam não fazendo sentido. O professor diz não saber por que fez aquilo, que tudo estava bem, que não houve briga, nem nada, nenhum tipo de desentendimento com a esposa. Ele simplesmente diz que pareceu uma coisa natural fazer aquilo e logo desaba em lágrimas. Todo esse início de Curie, galera, é muito misterioso. A nossa mente, assim como a do Takabe, começa a trabalhar em diversas possibilidades, tentando encontrar uma resposta plausível para tudo aquilo, seja ela racional ou não. A ambientação e todo o clima que o Kiyoshi Kurosawa constrói faz a gente imaginar ter alguma coisa de sobrenatural envolvido. Até mesmo Sakuma diz isso na história. 手口は一切公表してない。テレビとか小説の影響ってのはない。全部調べた。情報が内部から漏れるということもない。お前が大学の授業でベラベラ喋ってりゃ別だけどな。喋るか。それぞれの犯人に接点もない。頭がおかしいわけでもない。じゃあ偶然だな。偶然？犯罪はいつも特別な意味があるように見える。大体無意味だ。偶然でこんな手の込んだことができる。 A introdução do Mamiya na história faz a gente acreditar nessa possibilidade sobrenatural, já que em um take a gente vê a praia completamente deserta e logo em seguida surge ele ali do nada. O personagem age e fala como se fosse uma casca oca, sempre com a voz baixa e tranquila, sem demonstrar qualquer expressão. E ao mesmo tempo em que deseja saber mais sobre as pessoas, Kiyoshi mantém ele sempre afastado nos planos. E aproveitando que a gente já tá falando dele, Mamiya acaba sendo visto por um policial se jogando do teto de uma casa. Ele então é levado até a delegacia. Lá, o policial tenta descobrir quem o Mamiya era ou o porquê dele pular do telhado. Mas ele não se lembrava de nada, nem como tinha chego na delegacia e nem que estava numa delegacia. E aqui nessa cena tem um detalhe muito bom que o Kiyoshi coloca,
que são as luzes do poste na janela, como se alguém ou alguma coisa estivesse espreitando toda aquela conversa. Um dos policiais, então, vai fazer a sua ronda, enquanto o outro fica com o Mamiya. E mais uma vez, reparem no que eu disse. O Kyoshi mantém os personagens distantes. Enquanto o Mamiya fica nas sombras, o policial, que é a próxima vítima, se mantém na luz, simplesmente sendo manipulado pela conversa. Dia seguinte, nós vemos que Mamiya foi parar no hospital e Takabe vai falar com Sakuma, perguntar se teria como todos aqueles crimes terem sido causados por hipnose. Mas ele já exclui a possibilidade, dizendo que não tem como modificar a moral de uma pessoa com a hipnose. Portanto, se ela considera matar uma pessoa uma atitude errada, ela não irá fazer isso. E aqui, galera, vamos esclarecer algumas coisas. A hipnose é um estado mental de alta concentração e foco, onde a pessoa fica mais aberta às sugestões. E sim, isso que o Sakuma disse é real e vai mais além ainda. O que muita gente pensa é que durante a hipnose a pessoa perde completamente seu poder de decisão, mas não. É possível ter consciência do que acontece ao seu redor e interromper a sessão. Fazer com que o hipnotizado se torne um assassino seria impossível, galera. Até se você pedisse, por exemplo, uma senha de cofre e o hipnotizado achasse que isso, sei lá, era uma coisa errada, ele já ia demonstrar de cara uma resistência quanto àquilo. Voltando para a delegacia, nós vemos tudo normal, com os dois policiais conversando e tirando o lixo, até que um deles executa o outro com um tiro na cabeça. A cena corta e vemos Mamiya sozinho conversando com a médica. E aqui rola uma puta construção, galera. Nesse ponto, a gente já viu e já entendeu que se o Mamiya fica sozinho conversando com alguém, vai dar merda. E já viu todo o método dele. Ele vai envolvendo as pessoas em todo aquele mistério em torno de si mesmo e dissipa qualquer investida, fazendo outras perguntas até conseguir saber um pouco mais sobre as pessoas. E aqui nessa cena, o Kyoshi praticamente apaga a médica dela. Repare que na hora em que ela vira de costas, é como se ela não existisse mais ali. A cadeira dela não faz barulho, o papel que ela tá escrevendo não faz barulho, o único som em destaque vem justamente do Mamiya. E assim como a médica, nós espectadores somos completamente fisgados pelo som da água enchendo o copo. E em seguida, ele destrói completamente a médica, perguntando o porquê dela querer seguir aquela carreira, fazendo ela se questionar se realmente é inferior ao homem, como ela sempre ouviu, e implantando a ideia de matar alguém. Depois que o estrago já estava feito, ele acorda ela do transe e vai embora, andando pelo corredor. A história daí volta pro Takabe, ele e o Sakuma começam a interrogar o policial e testam a ideia da hipnose, que a princípio não dá em nada. Mas quando o Takabe tenta, o policial revela que estava assim com uma outra pessoa antes do assassinato e passa a agir de maneira estranha, como se de novo estivesse em transe. Takabe recebe uma ligação dizendo que uma médica havia assassinado um homem no banheiro e descobre também que havia um cara suspeito ali no hospital. Ele então dirige direto pra lá e acaba pegando o Mamiya. Enquanto fazem uma revista para guardar os pertences do Mamiya, a gente vê uma marca muito grande e específica também de queimadura, o que leva o Takabe até uma fábrica, onde próximo dali ele encontra o apartamento do Mamiya e descobre que ele era um estudante de psicologia que tinha sumido. E lá no apartamento ele encontra diversas teses e livros sobre Mesmer e o magnetismo animal. Mas a gente já fala mais sobre isso. Takabe acaba tendo um pressentimento estranho com a sua esposa e decide ir vê-la. Quanto à esposa do Takabe, galera, eu não comentei sobre ela até agora, mas ela é uma personagem recorrente na história. Não é explicado direito o que ela tem, mas tudo indica que ela tem algum problema mental, alguma doença. Sempre se esquecendo das coisas e até se perdendo na cidade. Até por conta dela que o Takabe estudou um pouco sobre psicologia na intenção de ajudar a entender a doença dela. Takabe chega em casa e se depara com a sua esposa enforcada no teto. Mas era só uma ilusão. Porém, o curioso é que mesmo em choque com a cena, ele não grita, ele não derruba lágrimas. Por mais que a expressão e reação dele passe a entender que isso ia acontecer, nada disso acontece. Ele se mantém firme e friamente diz que não foi nada e que ele já vai voltar pro trabalho. Chegando lá na delegacia, ele conversa com Sakuma, que diz que transferiu Mamiya para um hospital
hospital. Takabe, logicamente, fica enfurecido e vai até lá falar com ele, na tentativa de descobrir quem é Mesmer. Takabe entra na cela e começa a fazer perguntas pro Mamiya sobre como ele fez tudo aquilo, como hipnotizou as pessoas, mas não tem resposta nenhuma. Até que Mamiya começa a falar sobre a esposa do detetive, dizendo que um dos policiais havia contado para ele. Ele então começa a pressionar Takabe, dizendo que ele já não sabe quem ele é de verdade, que a esposa é um fardo para ele, que ele só é detetive para poder esquecer que ele tem a esposa doente na casa, mas que isso não é quem realmente ele é. E Takabe explode, dizendo que sabe e concorda com tudo aquilo, culpando Mamiya e pessoas como ele pela situação que o relacionamento dele se encontra, afirmando que consegue esquecer a esposa e deixar de pensar nela, mas que é incapaz de esquecer Mamiya e malucos e sádicos como ele do mesmo jeito. Após isso, ele acende o isqueiro e pede para Mamiya começar a contar as coisas. E nós vemos o tempo passando, enquanto os dois permanecem calados, se encarando, e a única coisa que Mamiya diz é que Takabe é assustador. Dia seguinte, nosso detetive se encontra com Sakuma e entendemos então quem é Mesmer. E aqui vem um ponto complicadinho da história, galera. Então, presta bem atenção. Mesmer era um médico do século XVIII que desenvolveu a teoria do magnetismo animal, que tempos depois ficou conhecido como mesmerismo. Segundo ele, existia uma energia invisível que fluía por todos os seres vivos, e algumas pessoas podiam manipular essa energia para curar doenças físicas e mentais. As sessões de Mesmer eram descritas como um espetáculo teatral, com pacientes em círculo, música suave e movimentos lentos com as mãos. E muitas pessoas entravam em transe, ficavam eufóricas e algumas diziam sentir a perda do eu, caindo em um grande vazio. Na época, ao mesmo tempo em que isso fascinava, também assustava boa parte das pessoas. Então, analisando melhor a teoria, os cientistas invalidaram o mesmerismo na época, porém, viram que o estado de transe e de sugestão psicológica eram de fato reais. E a partir disso, surgiu o que conhecemos hoje como hipnose. Voltando para o filme agora, o Takabe chega em casa, frustrado com tudo, e nós vemos um take rápido dele vendo a esposa dormindo e depois pegando uma faca. A cena já corta e vemos eles andando de ônibus até uma clínica, onde Takabe deixa a esposa até resolver as coisas no trabalho. O dia passa e à noite, Sakuma pede para que o detetive vá até a casa dele. Ao chegar lá, Sakuma mostra uma fita de vídeo antiga dos primeiros registros da hipnose no país. E lá ele encontra o X através dos gestos com as mãos que o hipnotizador faz no vídeo. Mas infelizmente não tem mais registros daquela sessão. E enquanto começa a contar para Takabe sobre como era visto a hipnose naquela época, como algo mais ritualístico e espiritual, Sakuma entra em transe, fugindo da realidade e se vendo em lugares diferentes, desde a casa do Mamiya até uma clínica totalmente abandonada. E assim que ele desperta, ele começa a agir de maneira estranha e quando vai para o quarto, Takabe vê um X na parede. O detetive então questiona se o amigo tinha falado com o Mamiya e vai direto até a clínica atrás do psicopata. Mas quando chega lá, a cela estava vazia. Pouco tempo depois, ele recebe a notícia de que o seu amigo Sakuma havia morrido e chega até uma espécie de clínica abandonada, igual a que Sakuma viu enquanto estava em transe. Ele anda por lá e pouco tempo depois, Mamiya aparece e a gente descobre que Takabe havia ajudado o psicopata a escapar. No meio do discurso dele, o Takabe então se levanta e atira no Mamiya. Os dois personagens então se encaram e pouco tempo antes de morrer, Mamiya faz um X com as mãos, igual foi mostrado lá no vídeo anterior. Takabe então finaliza o assassino. Fatality. E andando pelo lugar abandonado, o detetive encontra um gramofone e escuta uma gravação falhada e antiga. Nós então vemos um breve take da clínica onde a esposa do Takabe estava internada e vemos brevemente um X em sua garganta. A cena corta e o Takabe aparece bem vestido em um restaurante, terminando a sua refeição, e a câmera começa a acompanhar a garçonete que estava atendendo ele, que começa a agir de uma maneira estranha, e no final nós vemos ela pegando uma faca. E fim de filme.
Não se deixe enganar. Até mais tarde, minha gente. Não, pera. Então, é isso? Sim. Sim, galera. É isso, e eu sei que é meio confuso, mas eu vou explanar melhor aqui. Todo esse final, desde o ponto em que a gente descobre quem é o Mesmer até agora, é basicamente o Kyoshi manipulando a gente, espectador, quase como se quisesse que a gente ficasse hipnotizado. Até por isso, é muito fácil de se confundir e perder a cronologia e até não distinguir direito o que é real e o que não é. Vamos voltar lá pro começo do vídeo? Lembra da pergunta que eu fiz lá? Pergunta essa que o Mamiya sempre fazia no filme. Quem é você? Mamiya, por ter ido muito além, estudando sobre Mesmer, ele atingiu um vazio e compreensão tão grande que, como ele mesmo diz no filme, com isso, ele sempre conseguia entender todos com quem ele conversava. Por isso, ele diz para Takabe, o detetive ou o marido, qual deles você é. Nenhum dos dois é você verdadeiro. O verdadeiro Takabe é o que assume que sua esposa é um fardo. Daí vem a cura do título. O porquê de Takabe não ter ficado tão devastado quando viu sua esposa enforcada na ilusão. Por dentro, era tudo o que ele queria. Se livrar daquele fardo. A viagem de ônibus é só outra ilusão para simbolizar o adeus deles. E o final, com a garçonete, é só um vislumbre da capacidade hipnótica que ele pegou do Mamiya. Na cena onde ele interroga o policial, já temos um breve vislumbre até dessa capacidade do Takabe. No fim, a gente só vê ele de maneira mais eficiente. Reparem que todos com quem o Mamiya se encontra, quando perguntado quem eles eram, eles respondem com suas profissões. A gente tem o professor, o policial, a médica, até o próprio Takabe, ele diz na primeira vez ser um detetive. Por isso, o Mamiya pergunta mais de uma vez, por saber que eles não estão sendo sinceros. E quanto às mortes, Sakuma mesmo disse ser impossível sugestionar as pessoas a fazer algo que achem errado. Portanto, o que Mamiya faz é trazer o eu verdadeiro delas para fora, que fica simbolizado pelo X nos cadáveres, assim como o gesto feito com as mãos no vídeo e no final do filme, mostrando que eles agora mostraram de fato quem realmente eram, o eu verdadeiro, e agora sim todos estão curados. Bom, galera, esse foi o vídeo e a minha experiência com Curie. Eu gosto muito do Kyoshi, é um baita diretor e tem mais uns 2 ou talvez 3 filmes dele que eu já assisti e que com certeza em breve eu vou estar trazendo aqui pro quadro. Deixem aí nos comentários a experiência de vocês com o filme ou até outra obra que eu posso estar trazendo aqui pro canal. Se vocês ficaram até aqui e curtiram o vídeo, peço por favor que deixem o like, se inscrevam no canal para ajudar a gente a estar trazendo mais vídeos aqui para vocês. E eu queria deixar um agradecimento também ao Lucas, um novo amigo que eu conheci através do canal e topou editar o vídeo para mim. Obrigado, amigo. Você é um amigo. O Instagram dele vai estar aqui embaixo na descrição. Sigam ele lá para ajudar a divulgar o trampo dele, que é muito top, rapaziada. Eu me despeço de vocês por aqui. Fiquem com Deus e isso é tudo.